a todos, eu sou Edmilson Araújo. Vamos dar continuidade ao estudo de Jonas. Hoje vamos falar do capítulo 3. E o capítulo 3 é onde Deus novamente chama Jonas. Ele inicia, a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas. Mas vamos lembrar um pouco do capítulo 2. O Leandro nos ensinou lá e a gente conseguiu aprender o quanto Jonas entendeu o momento que ele estava passando, um momento muito ruim, as suas provas. Ele quase chega à morte, mas ele reconhece que ele precisa de Deus. E ali naquela situação toda, dentro da barriga do peixe, ele ora a Deus, ele clama a Deus e ele também adora a Deus. E foi um momento onde Jonas estava passando as suas lutas, as suas tribulações e entendeu ali o quanto ele precisava reconhecer que realmente a salvação só vinha de Deus. Ele precisava de Deus. E aquele momento, eu acredito que foi um momento muito de reflexão para ele. E a gente conseguiu perceber isso na aula. Ele até cita, no verso 9, do capítulo 2, do verso 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Ele reconhece que a salvação somente vem de Deus. Ele reconhece que ele necessita de Deus. E ele reconhece que os seus pecados estavam afastando ele de Deus. Hoje vamos dar, então, início ao capítulo 3. E antes de iniciar, eu peço a todos que se juntem em uma oração. Senhor Deus, Pai amado, Deus, obrigado por essa manhã, por esse domingo. Tão bom estarmos aqui, reunidos na sua presença. Obrigado a todos os irmãos, amigos, família, a todos que também estão à distância. E obrigado porque hoje podemos mais uma vez ouvir a sua palavra, acrescentar em nossas vidas, Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por favor, mais uma vez, tudo que eu possa estar aqui falando, venha do Senhor, venha do seu Santo Espírito, que o Senhor possa usar a sua palavra, que é poderosa, que é eficaz, para nos ensinar, para nos moldar, para que a gente possa aprender com o exemplo de Jonas, com o exemplo de tudo que o Senhor sempre tem nos ensinado através da sua palavra. Obrigado, precisamos tanto do Senhor, do seu ensino, da sua sabedoria. Obrigado porque o Senhor nos deu Jesus, obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Nos estejas abençoando nesse domingo, nesse culto, que seja para o Senhor, para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Em nome de Cristo, amém. Então vamos lá, irmãos, começar mais uma vez estudar o livro de Jonas. Dando continuidade então, agora Jonas está na praia, o peixe devolve ele em terra firme. E acredito eu que ele está muito grato a Deus, porque Deus deu a ele a salvação, Deus cuidou dele. E também ele deve ter passado momentos onde ele refletiu, passou um filme pela cabeça de Jonas. Tudo o que estava acontecendo, desde lá do primeiro capítulo, o que aconteceu na vida dele, depois ele na barriga do peixe e agora ele está em terra firme. Bem provável também que Jonas ele descansou um pouco e refletiu sobre tudo isso. E é isso que a gente vai começar a ver e entender. Então eu já peço que nós possamos ir lá no verso 1, iniciando o capítulo de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Então o verso 1 diz que mais uma vez a palavra de Deus foi a ele. É um recomeço aqui. Jonas ele tem um recomeço com Deus. O verso 2, ele pode ter pensado, puxa, o que Deus quer de mim? E no verso 2, Deus revela para ele mais uma vez, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E o verso 3 diz, e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Puxa, que legal, a gente consegue já verificar aqui nesse instante que Jonas ele já começa a mudar um pouco o seu pensamento, a sua característica. Então aqui é um recomeço dele com Deus, onde ele realmente entende e reconhece que ele precisa estar ao lado de Deus, que ele precisa fazer aquilo que Deus pede a ele.
por tudo que ele já tinha passado e ele ainda vai passar, mas a gente já começa a entender nesse início que a mente dele, o coração dele, as atitudes dele está um pouco diferente. Esse capítulo 3, ele vai nos relatar a visão do seguinte. Vamos ver a mensagem que Deus passa a Jonas e através dele ele vai até a cidade de Nínive, leva essa mensagem ao povo, o povo chega a entender e reconhecer e se arrepender dos seus pecados. Essa mensagem também do capítulo 3 vai revelar muito a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Porque Deus, ele, na sua grande misericórdia, no seu amor, ele resolve não destruir aquela cidade. Mas eu também quero pedir para que consigamos entender um pouco desses pontos que a gente vai ler nesse capítulo 3, mas trazer para nós, para o nosso dia a dia, aplicar para nós, a nossa vida, o que podemos aprender desse exemplo de Jonas, como Deus usou a vida dele. Então, voltando lá para o capítulo 3, no verso 4, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa mensagem é uma mensagem que Deus repassa para Jonas. É a missão que ele tinha diante de Deus, diante daquele povo, anunciar a mensagem de Deus. Essa é a mensagem que Jonas ficou repetindo. Durante um dia inteiro, ele repetiu: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Imagina um cara aqui em Ribeirão, um dia inteiro, anunciando essa mensagem. Daqui a 40 dias, Ribeirão Preto será destruída. É muito louco pensar nisso. Mas foi o que Jonas fez. Ele proclamou a mensagem de Deus. E aqui a gente consegue verificar que ele realmente já está andando com Deus. Ele está fazendo aquilo que Deus havia pedido a ele, né? O que ele deveria ter feito. E o interessante é que, se olharmos para essa mensagem de Jonas, lá no livro, lá no Velho Testamento, e formos trazer para os nossos dias de hoje, ainda há hoje pessoas que não estão ouvindo a mensagem de Deus. Ainda há pessoas que não estão ouvindo aquilo que Deus proclama através de outras pessoas. Deus estava usando Jonas para que fosse até Nínive, mas hoje ainda temos pessoas assim. E eu já peço para que a gente possa fazer uma reflexão na nossa vida, no nosso dia. Eu e você está ouvindo a mensagem de Deus? Por que será que ainda hoje pessoas não ouvem a mensagem de Deus? Por que ainda hoje pessoas não estão ouvindo a mensagem de Deus? É apenas uma breve reflexão para que a gente possa entender e fazer esse comparativo também, o quanto, mesmo lá naquela época e hoje, ainda tem pessoas que não ouvem a mensagem de Deus. O capítulo 3 também vai nos revelar e nos mostrar que Jonas tem uma segunda chance. Deus dá a ele uma segunda chance. Puxa, que legal! Deus é realmente esse Deus de misericórdia. Deus, ele está sempre pronto a nos dar uma segunda chance. Deus sempre está revelando a sua graça, a sua misericórdia e nos dando segunda chance. Imagina o interessante disso, né? Quantas vezes em nossas vidas nós temos uma segunda chance? Jonas teve a chance de recomeçar, de refazer a sua vida com ele, com Deus. Jonas começa a demonstrar uma atitude renovada diante de Deus. Ele está obedecendo aquilo que Deus havia pedido para ele. Ele está começando a percorrer o caminho que Deus havia direcionado a ele. E é interessante verificar isso, porque ele começa a dar esses passos. E o interessante e legal a gente pensar o seguinte: Jonas, ele conseguiu entender que era primordial ele reconhecer que ele tinha uma necessidade de que Deus direcionasse a vida dele. E também para nós hoje não é diferente. Eu e você precisamos entender que nós temos essa direção, precisamos ter essa direção em Deus e que temos uma necessidade de que Deus venha nos direcionar. Lembrando que lá atrás, no capítulo 1, Jonas, ele não tinha entendido isso. Aqui a gente já consegue entender, ele dá esses passos.
Então ele reconhece que ele precisa da direção de Deus. Reconhecer que precisamos renovar nossas vidas em Deus é uma atitude humilde. Reconhecer que precisamos de Deus. Reconhecer que precisamos renovar as nossas vidas com Deus. Pensar, puxa, Deus é um Deus de tanta misericórdia e graça para nossas vidas. E Ele nos dá essa segunda chance, assim como Ele deu a Jonas. Uma segunda chance para que Deus fosse lá e trabalhasse na vida dele e usasse ele para que ele fosse até Nínive e pregasse a mensagem de Deus. Mas a nossa vida, Deus também pode nos dar várias e várias segundas chances para trabalhar em nossa vida de diversas formas. Dos versos 1 ao 4, a gente vai conseguir entender e perceber que nesse momento, Deus ele trata diretamente com Jonas. Aquela ordem que ele dá a Jonas é como se ele tivesse pegado Jonas nesse período ali, desses 4 versos, e ele trata de Jonas. Ele vai cuidando de Jonas, ele vai trabalhando no coração de Jonas, no caráter de Jonas. E como é que a gente consegue perceber isso? Tem 4 pontos. Diz, a palavra veio para Jonas. Então, mais uma vez, Deus fala com ele. Jonas obedece a palavra do Senhor. Jonas entra na cidade. Jonas proclama a mensagem de Deus. Então, esses 4 versos, o início, exatamente acontece isso. Onde ele vai e começa a fazer aquilo que Deus tinha pedido a ele, já lá atrás. E é legal ver, porque ele consegue começar a dar esses passos em direção a Deus. E também nós conseguimos ver que Deus trabalha diretamente na vida de Jonas. Ele vai trabalhar também na nossa vida. Essa é a vontade de Deus. Trabalhar diretamente sobre nossas vidas. Por quê? Porque assim ele vai fazer com que eu e você, nós possamos entender qual é a vontade de Deus sobre nossa vida. Então, muitas vezes, Deus vai trabalhar diretamente na sua vida. Para sempre trazer a nossa visão correta do que Deus quer para nós. E pensando nessa questão de Deus trabalhar diretamente em nossa vida, assim como Jonas foi trabalhado naquele momento, eu pensei numa situação que houve na minha vida um tempo atrás. E eu queria compartilhar com vocês. Algo que eu tive que tomar uma decisão diante de Deus. E eu não ficar por um período pensando em circunstâncias da minha vida, para depois tomar essa decisão. Então, no passado, eu tive um relacionamento e esse relacionamento já estava um bom tempo prolongando e chegou a um período onde eu já estava decidindo a dar um passo mais profundo, que era chegar ao casamento. Já estava indo ver até a questão de moradia, de comprar casa, de ver toda a questão de imóveis e realmente dar um passo mais profundo. Nesse período todo que eu estava nessa transição, eu também estava no momento que eu estava decidindo muitas coisas na minha vida e também olhar a minha vida espiritual com Deus, o meu relacionamento com Deus. Eu queria conhecer mais a Deus, eu queria obedecer aos caminhos de Deus. E aí eu decidi, então, ter uma conversa com a pessoa da época a qual eu tive esse relacionamento. E eu disse que eu não queria mais viver uma vida longe de Deus. Eu entendia que a minha vida não estava andando junto com Deus, que eu não estava na direção de Deus. E também entendi que o casamento, naquele momento, deveria ser um casamento para prosperar junto com Deus. Eu e a pessoa devíamos estar junto com Deus. Foi isso que eu entendi. Queria ter um relacionamento junto com Deus. E acredito que o casamento deveria ser nesse padrão. Quando eu conversei isso por um tempo com a pessoa, pois bem, ela entendeu, mas ela não quis dar esse passo. Ela não quis entrar num relacionamento, num casamento, onde Deus iria ser o padrão, onde Deus iria direcionar as nossas vidas. Então essa decisão coube a mim, essa decisão de olhar para Deus, de buscar Deus, de entender, coube a eu tomar essa decisão. E não deixar que situações que estavam acontecendo na minha vida fossem tomar conta do meu coração, da minha mente. Era uma decisão minha. Então eu decidi dar esse passo diante de Deus. E por que eu estou
compartilhando isso? Para que a gente possa entender que em momentos da nossa vida precisamos dar a direção para diante de Deus, para que Ele possa vir e tomar conta da nossa vida. Eu só quero deixar uma observação aqui. Eu sei que o que eu falei aqui foi um contexto bem rápido, mas se alguém quiser me procurar no particular, conversar, que eu possa explicar um pouco melhor essa história, pode me procurar. Eu tenho o maior prazer de falar, de explicar melhor o contexto, porque se eu fosse falar um pouco mais aqui, o tempo iria ficar longo. Mas qual é o X da questão aqui, do que eu estou compartilhando da minha vida? Eu precisava tomar uma decisão diante de Deus, e não ficar esperando situações para depois eu decidir seguir a Deus ou não. Hoje, também, Deus quer que você tome uma decisão. A decisão de conhecer mais a Ele, a decisão de seguir a Ele, a decisão de obedecer a Ele. E é você quem deve decidir, é você quem deve ter essa iniciativa de buscar ter um relacionamento com Deus. Você será o responsável em viver com Deus ou em viver em seus pecados. Mais uma vez, apontando para Jonas. Lá atrás, Jonas não tinha entendido isso. Hoje, no capítulo 3, ele já começa a dar esse passo. Então, ele teve essa decisão de obedecer a Deus, de deixar Deus guiar a vida dele. E o quanto isso é importante, porque na nossa vida, desde a criação do mundo, desde tudo que Deus fez, Deus ele sempre vem nos alertando, ele sempre vem usando de diversas formas para nos alertar. Muitas vezes ele usa situações e várias vezes, está citado na Bíblia, ele usa a vida de outras pessoas, ele usa homens, ele usa mulheres. Tanto é que no verso 4 e 5, diz, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Aqui, Deus usa Jonas para alertar aquela cidade. E aí é muito interessante que você entenda e reconheça que a qualquer momento da sua vida, a sua vida pode acabar. A sua vida pode ser destruída. E meus amigos, irmãos, não se enganem. A qualquer momento isso pode acontecer. E a sua vida pode perecer sem Deus. Sua vida pode se acabar sem Deus. Vale lembrar muito, lá no capítulo 1, quando Deus fala no verso 2, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então já lá no capítulo 1, Deus já tinha alertado Jonas, pedindo para que ele fosse em Nínive. Alertar aquela cidade de que a maldade dela tinha chegado até Deus. Não é diferente com nós. Deus sempre está usando artifícios para nos ajudar, para nos alertar, para nos levar mais próximo dele. Nós vamos conseguir ver e entender no capítulo 3 que tudo isso que está acontecendo, tudo que Deus trabalha na vida de Jonas, na vida das pessoas, é sempre para revelar a sua graça e a sua misericórdia. E também tem uma passagem muito interessante que nos ajuda a refletir e pensar nisso. Está em Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha que interessante. Deus pede para Jonas ir a Nínive. Por quais razões? Uma delas, alertar o povo. Para quê? Para que a vida deles fosse semear para o Espírito. Não semear para a sua carne. Não semear a destruição. Deus envia Jonas para alertar. Assim como Deus envia homens para nos alertar, para nos ajudar. Ou situações que acontecem na nossa vida. Sempre porque Ele quer derramar a sua graça e a sua misericórdia por nossa vida. Deus não quer que percamos a nossa vida. Deus quer que possamos colher a vida eterna. Ele não quer que iremos colher destruição. Ele quer que possamos colher a salvação com Ele. Mas, se você não reconhece que você precisa de Deus, se você acha que
a sua vida não pode ser destruída, olha, você está sendo tolo em acreditar nisso. Porque Gálatas já nos alerta que precisamos semear para o Espírito e não para a carne. Pois desde a criação do mundo, Deus vem nos alertando, Deus vem nos mostrando e tentando nos ajudar a voltar a ter um relacionamento com Ele. Também no verso 6, nós vamos perceber que a mensagem de Deus causou um grande impacto. Verso 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinta. A mensagem de Deus chegou até o rei, fazendo que o rei fosse humilde diante da mensagem de Deus. Ele reconhece a mensagem de Deus e ele dá o passo de ser humilde. Ele se veste um saco de pano. Ele tira o seu manto real. Ele sai do seu trono e ele é humilde diante de Deus. Ele reconhece a mensagem diante de Deus. O rei ele tinha o poder ali naquela nação. Ele tinha autoridade sobre o povo, mas ele não foi contra a mensagem de Deus. Ele ouviu a mensagem de Deus e ele se curvou diante de Deus. E hoje eu te pergunto, o que lhe impede de ouvir a mensagem de Deus? O que lhe impede de ser humilde, sair do seu trono e se rebaixar diante de Deus? Para quê? Para que você possa se relacionar com Deus, para que você possa conhecer mais a Deus. Pense nisso, o que está atrapalhando você de ser humilde e conhecer e reconhecer que você precisa de Deus. Também no versos 7 ao 9, é onde o rei ele faz um decreto onde que todo o povo e até os animais não provassem nenhum tipo de alimento. Olha o coração desse rei. Ele decreta para que todo o povo e até mesmo os animais não provassem nada. O coração dele, um coração digno de amor, de preocupação pelo seu povo. Ele entende a seriedade da palavra de Deus. E aí ele chega até a proclamar um decreto para que todos fizessem o jejum. E o rei ainda diz para que o povo abandonasse os seus caminhos. Ele diz para que o povo clame a Deus com todas as suas forças. Busque a Deus, clame a Deus. Aqui mostra muita preocupação que ele teve com o seu povo. A preocupação de não pensar só nele mesmo, mas ele consegue usar a autoridade que ele tem como rei para fazer que todo o povo possa também entender a seriedade da mensagem de Deus. E mais uma vez eu peço para que a gente possa ter uma reflexão para nós mesmos. Você tem tido a mesma atitude desse rei? De não pensar só em você, mas também pensar nos outros, as pessoas que estão ao seu lado. Eu e você, nós temos família, esposa, esposo, pais, alguns têm namorados, muitos têm amigos, colegas, no trabalho, em casa, na faculdade. Diariamente nós temos pessoas em nossa volta e pessoas que nós temos responsabilidades e cuidados por essas pessoas. Assim como o rei, ele tinha abaixo dele o povo, ele tinha que cuidar daquele povo, zelar por aquele povo. Tem pessoas abaixo de nós, tem pessoas do nosso lado, onde esperam de nós atitudes de zelo e de cuidado pela vida. Assim como o rei se preocupou com aquele povo. E eu gostaria de pedir para que todos nós, com muito amor, com carinho, com sabedoria, pudesse olhar para as pessoas que estão em volta no seu dia a dia e começar a zelar e cuidar da vida dessas pessoas, mas cuidar da vida delas espiritualmente. A mensagem que Deus pede para que Jonas leve a Nínive era uma mensagem porque Deus estava preocupado com a vida espiritual daquelas pessoas. Por isso que Deus chega a dizer que ele está ao ponto de destruir aquela cidade. Então, precisamos também ter esse zelo e esse carinho pelas pessoas. Cuidar da vida espiritual das pessoas que estão à nossa volta. E eu quero deixar um recado para nós aqui hoje.
Pais e mães, se vocês, na sua família, não têm tido o zelo, o cuidado de zelar pelos seus filhos, de falar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus com eles, por favor, se arrependa dessa atitude e busque com muito amor, com muito zelo, cuidado, levá-los até Deus. Nós que somos amigos, amigas, você que tem um namorado, uma namorada, você tem tido a preocupação de zelar e cuidar da vida espiritual do seu amigo, da sua amiga, do seu namorado, da sua namorada? Ter o cuidado da vida espiritual, de um com o outro, ter esse zelo de levar cada vez mais um relacionamento profundo com Deus, para que todos possam crescer. Por favor, se você tem percebido que não tem tido esse zelo, mude também, depressa, isso. Faça esse zelo, esse cuidado acontecer diariamente na sua vida. Também aos esposos e esposas, lembre, em primeiro lugar, vem Deus, mas em segundo lugar, vem o seu relacionamento como casados junto com Deus. Aprofunde os seus relacionamentos, busque cada vez mais aprimorar, estar próximo de Deus, também tendo sempre esse zelo e esse cuidado de crescer e de levar a sua esposa para Deus, de levar o seu esposo para Deus. Tenha também esse olhar espiritual de cuidar da vida espiritual um do outro. Solteiros, jovens e adolescentes, suas amizades também devem ter essa preocupação de sempre cuidar e zelar, sempre visando um relacionamento com Deus. De todos os grupos que eu falei aqui, e muitos outros, a visão é ter um relacionamento com Deus, cuidar da vida espiritual um do outro com Deus. Lá em Provérbios 27, 17 diz: como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Qual é a intenção disso? É nos aprofundar em nossos relacionamentos e nos aprofundar nos nossos relacionamentos com Deus. Isso vai nos levar cada vez mais para Deus. Quando Deus pede a Jonas que ele vai lá e proclame a mensagem, Deus pede de uma forma singular e particular que Jonas vai lá desafiar aquela cidade a olhar para Deus. Jonas vai lá afiar aquele povo para que eles olhem para mim, que eles cresçam comigo. Sempre, sempre trazendo a misericórdia de Deus em nossas vidas. Essa é a visão de Deus. Esse é um dos motivos de Deus fazer tudo que Ele faz, tudo que Ele ainda vai fazer, ou tudo que Ele fez, é sempre para trazer a sua graça e a sua misericórdia por nós. Terminando, meus irmãos, no verso 10, diz: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. Deus, Ele sempre está pronto a derramar a sua graça e a sua misericórdia por nós. Essa é a intenção de Deus. Aqui no verso 10, nós conseguimos fazer uma breve recapitulação desde lá do capítulo 1, do 2 e agora o final do 3, que tudo que Deus fez foi para demonstrar a sua graça. No capítulo 1, Ele manda a tempestade, mas Ele cuida depois de Jonas, Ele cuida dos marinheiros. Depois, no capítulo 2, tudo que Jonas passa e ainda ele é salvo e ele chega até a praia. E aqui no 3, no verso 10, Deus mostra a sua misericórdia. Então, nesses 3 capítulos, conseguimos ver e entender o quanto em tudo que Deus trabalha, tudo que Ele faz, é para revelar a sua graça e a sua misericórdia. Vamos terminar com o livro de Joel, capítulo 2, no versículo 13, diz: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo,
muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Deus é rico, totalmente rico em misericórdia. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos relacionar com cada um de nós. Mas Ele sempre quer demonstrar quão grande é o seu amor, quão grande é a sua graça e quão grande é a sua misericórdia por nossas vidas. Isso é o que eu queria passar para nós hoje, meus irmãos. Espero que eu possa ter ajudado a cada um de nós a olhar mais para Deus, a ter a vontade de direcionar as nossas vidas em Deus e entender que a misericórdia dele é o que basta para as nossas vidas. Amém? Tenha um ótimo domingo. Que Deus possa abençoar a todos. Até a próxima aula, capítulo 4. O Leandro vai nos ensinar mais um pouco. Um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Até a próxima.